Então, falando em criança, nós logo vamos observar a criança em idade física, mas como espíritas estudiosos que todos são, vão perceber que aquele corpinho físico guarda um espírito velho, milenar, endurecido, rebelde, endividado com as leis da vida. Então, nós já tivemos chances, oportunidade de 62 anos trabalhando com crianças, com jovens, com adultos. Os chamamentos se repetem, os tempos é que são outros, mas nós sempre tivemos oportunidade de cuidar de criança obsediada, crianças perseguidas pelos espíritos doentes, sofredores. Hoje há uma liberdade maior, um esclarecimento, graças a Deus, bem mais amplo, e as mães já aceitam trazerem seus filhos para o tratamento espiritual. Mas sempre houve isso porque o problema é do espírito, não é do corpo físico. O corpo físico sofre as injunções do espírito rebelde. E nós, às vezes, desencarnamos atrasados, com o problema de entendimento da vida, e nós então adiamos, até por misericórdia de Deus, a espiritualidade adia um tanto das provas para um futuro onde o esclarecimento é mais amplo, dá uma oportunidade do espírito crescer um pouco mais, amadurecer no entendimento, a razão porque o espírito vem naquele corpinho físico já sofrendo. Então, nós temos um caso em estudo, já junto aos pais da criança, que nós conhecemos aquele espírito de outra encarnação ou de outra reencarnação. A criatura foi sadia, viveu há bastante tempo mesmo no corpo físico, trabalhou muito, uma criatura justa, digna, humilde, mas sofreu bastante, mas nunca teve doença. Sofreu com as lutas diárias da vida social, econômica, mas nunca ficou doente, nem do físico, muito menos do espírito, a pessoa equilibrada. E nós acompanhamos o desencarne e acompanhamos o reencarne, e acompanhamos o crescimento desse neném até uma certa idade no corpo físico. E essa criança, que é um espírito que teve uma vida sadia em termos de saúde, hoje ela trouxe um problema específico e vem se tratando com certas dificuldades. Então, os pais quiseram saber como é que foi isso, se ela teve essa doença no passado, já que conhece alguma coisa daquela vida, foi uma criatura sadia, porque agora, com essa doença intransigente, rebelde. Então, nós tivemos a intuição para orientar. Aquela criatura viveu numa época em que a ciência não tinha o progresso que naturalmente tem hoje. E ela vivia numa vida econômica difícil, não tinha condições de procurar um tratamento mais especializado, e a ciência também não tinha recursos. Já por valor do espírito, aquela dívida foi adiada para uma época que nós estamos vivendo, a ciência já bem mais avançada, a tecnologia também, e a criança nasceu ou renasceu num lar de situação econômica boa, a situação cultural muito avançada, almas boas recebendo aquele espírito. Então, ela está acertando a sua vidinha com todo o tratamento, com todo o carinho, com todos os recursos e com toda a paciência e com o entendimento espiritual. Eis aí também a razão da criança doente. Já nascer doente ou com pouco tempo de vida doente. Agora, no caso de obsessão, é um tanto grande o poder da rebeldia do nosso povo e de todos nós. A doutrina é bem divulgada, ela é bem conhecida. Hoje nós já somos mais felizes, porque quando eu jovem eu assistia
terríveis perseguições espirituais, problemas graves de obsessão. Os espíritos tinham liberdade de julgar a pessoa no meio da rua. Ela caía assim na rua, ficava deitada no chão, aos olhos de todos. Censuras aconteciam, jovens, crianças, o que fosse. Era assim humilhante, era humilhante a perseguição dos obsessores, as jovens, as crianças, a quem quer que seja. Então, hoje nós já temos a divulgação da doutrina espírita. Graças a Deus, isso já não acontece, é tão raro acontecer que hoje o pessoal está tão mais voltado para o lado espiritual, que procuram os recursos da ciência terrena. Não encontram recursos e nem explicações. As pessoas que nem são espíritas falam assim, isso é problema espiritual. Eu trouxe aqui porque essa criança tem problema espiritual, já vem com diagnóstico espiritual pronto. Eu pergunto, você é espírita? Não, mas eu percebo que é espiritual, porque não encontrou recursos na medicina terrena, já denomina doença espiritual. De qualquer forma é válido, porque traz para o trabalho o endereço certo. Então, as crianças vêm para chamar a atenção dos pais que estão muito distraídos. Naturalmente, a criança tem aquela dívida, a criança tem aquela ligação, a criança tem aquela afinidade, mas é consequência forte da invigilância dos pais. A falta de compreensão, de vigilância, de fé, de vida reta, de educação familiar, vai atraindo aqueles espíritos. Como todas as criaturas são médiuns e não são espíritas, os espíritos arranjam um lugarzinho para eles no coração infantil, porque não sabe vigiar, não sabe orar e absorve muitas vezes as influências dos familiares, de espíritos que vêm atraídos pela invigilância dos adultos, trazem da rua espíritos sofredores, atrasados, ignorantes, bagunceiros, perturbadores, arrogantes, trazem para dentro de casa. As crianças sofrem então as influências porque não sabem orar e vigiar.